Olá, meu nome é Daniele Correia, sou professora de Biologia e hoje nós vamos adentrar a aula 14 da apostila 3, referente ao assunto do métodos contraceptivos. Bom, nas aulas anteriores nós podemos contemplar o sistema reprodutor feminino e o sistema reprodutor masculino. Nós podemos verificar no sistema reprodutor masculino que os gametas formados nesse aparelho reprodutor são os espermatozoides. Podemos também verificar todos os órgãos que fazem parte desse sistema e também como funciona esse sistema, desde a produção dos gametas até a eliminação dos mesmos. No sistema reprodutor feminino, também podemos verificar quais são os gametas femininos, que no caso são os óvulos, bem como o funcionamento desse sistema, a produção dos gametas, que no caso são os óvulos, a ação hormonal sobre os ciclos da mulher, o ovariano e o menstrual, todos os órgãos que fazem parte desse sistema e como é que esse sistema de fato funciona, desde a formação dos gametas até a eliminação do óvulo e posteriormente a fecundação. Vimos também a fecundação, que é o encontro dos dois gametas, o feminino, que é o óvulo, e o espermatozoide, que é o gameta masculino. Nesse processo de fecundação, depois do encontro de um gameta com o outro, há várias divisões celulares sucessivas até que se formem um embrião chamado blastocisto, que vai se implantar na parede uterina. Uma vez que ele consegue se implantar na parede uterina, ele vai passar por várias divisões celulares que vão dar origem a um embrião, um feto e posteriormente um bebê. Hoje nós vamos ver sobre métodos contraceptivos. E o que seriam esses métodos contraceptivos? São métodos que têm a finalidade de evitar a gravidez, ou seja, evitar o processo de fecundação. Evitar que o gameta masculino, o espermatozoide, encontre o gameta feminino, que no caso é o óvulo. Então, nós vamos verificar quais são os principais métodos contraceptivos e como eles agem. Então, na sociedade atual, o planejamento familiar é importante para a qualidade de vida, pois só assim para garantir um futuro melhor para os nossos descendentes. Para isso, foram criados vários métodos contraceptivos, ou seja, métodos que evitem a gravidez. Os métodos contraceptivos, eles são usados por pessoas com vida sexual ativa para evitar a gravidez. Existem vários disponíveis que são escolhidos de acordo com o médico. Então, se nós formos analisar o planejamento familiar na época dos nossos avós e bisavós, nós podemos verificar que era um planejamento um pouco desorganizado ou não existia. Então, eram famílias bem numerosas, com grande número de filhos, porque esse planejamento familiar não ocorria, ou muitas vezes não era explicado, as pessoas não tinham acesso aos métodos contraceptivos. Então, as pessoas tinham vários filhos. Hoje não. Conforme a evolução, conforme o tempo foi passando, os casais eles puderam se organizar para quando quiserem ter um filho. Então, as pessoas conseguem primeiro estudar, se formar, comprar uma casa, estabelecer melhores condições financeiras e se organizar para um melhor momento de ter um filho. Para isso, para adiar essa gravidez até no momento certo, existe um planejamento familiar através do uso de métodos contraceptivos, que são métodos que vão evitar a fecundação até o momento que o casal decidir ter um filho. Quais seriam esses métodos? Nós temos então alguns tipos, como os métodos de barreira,
os métodos comportamentais, os métodos hormonais, os dispositivos intrauterinos e os métodos cirúrgicos. Vamos falar primeiro dos métodos comportamentais. O que seriam métodos contraceptivos comportamentais? Nós temos aí alguns desses tipos, tá? Alguns dos métodos comportamentais para estar explicando para vocês. Um deles é a tabelinha. A tabelinha é um método que se baseia no fato de que a mulher é fértil somente alguns dias do ciclo menstrual, ou seja, os dias que a mulher está propícia a ovular. Logo, evita-se relações sexuais neste período. Então, vocês devem lembrar do ciclo menstrual e do ciclo ovariano. Nós temos aí um ciclo que dura aproximadamente 28 dias, podendo variar de mulher para mulher. E que a ovulação ocorre praticamente no meio desse ciclo, ou seja, no 14º dia. Pode ocorrer alguns dias antes ou alguns dias depois. Não se sabe ao certo o dia correto, mas se sabe que é ali próximo da metade do ciclo. Logo, a tabelinha consiste num fato de que, tirando esse período da ovulação, a mulher não está fértil nos outros dias. Então, durante esse período da ovulação, ou seja, na metade do ciclo, esse método da tabelinha propõe que se evitem relações sexuais nesse período da ovulação, ou seja, na metade do ciclo, alguns dias antes, alguns dias depois, mais ou menos 3 dias antes, 3 dias depois, compreende aí um período de 1 semana de abstinência, que é o período que a mulher pode ovular. Só que esse período não é muito eficaz. Por quê? Porque o ciclo varia de mulher para mulher, podendo ser um ciclo de 30 dias ou mais, podem chegar até 40 dias. E segundo, que não se sabe bem ao certo o dia que a mulher vai ovular. Se a mulher ovular antes desse período ou após esse período, a mulher está aí sujeita a uma gravidez indesejada. Depois nós temos como outro método comportamental o muco cervical, que é uma secreção vaginal que fica de aspecto diferente durante o período fértil. Então, a mulher, ela tem que conhecer muito bem o seu corpo para adotar esse método. Por quê? Porque ela vai perceber que a secreção vaginal durante todo o ciclo sofre algumas mudanças. Quando não está próxima da ovulação, essa secreção, esse muco, ele normalmente é esbranquiçado ou amarelado e não tem elasticidade nenhuma. Quando está perto da ovulação, esse muco vaginal, essa secreção, ela fica totalmente diferente. Ela fica de uma coloração transparente, parecendo uma clara de ovo, e fica totalmente elástico. Se a gente coloca no dedo e afasta um dedo do outro, esse fio de secreção ele se estica. Significa que a mulher está ovulando. Então, a mulher verifica a secreção dela. Se ela estiver com essa secreção transparente e elástica, ela vai evitar relações sexuais neste período, a fim de não engravidar. Porém, também é um método falho. Por quê? Porque não necessariamente esse muco vaginal significa que a mulher está ovulando naquele momento. Ela pode estar próxima a ovular ou já ter ovulado, e aí não necessariamente ela vai evitar uma gravidez indesejada. Depois, nós temos aí como método comportamental o coito interrompido. E o que significa o coito interrompido? O homem ele vai retirar o pênis da vagina da mulher antes da ejaculação. Então, no momento em que ele vai injetar os seus espermatozoides, ele retira antes, ele interrompe o ato sexual para que os espermatozoides não caiam dentro da vagina da mulher. E com isso, ele evita uma gravidez indesejada. Porém, é um método também bem falho. Por quê?
porque o homem pode